Um país desconhecido para muitos, mas cheio de belezas, marcado pela influência russa e soviética, casa de um povo único e que sabe dar uma festa, terra de grandes cidades da Rota da Seda e de uma natureza deslumbrante. Sejam todos muito bem-vindos ao Uzbequistão. Hoje andaremos centenas de quilômetros em direção ao noroeste do Uzbequistão, rumo à região autônoma chamada de Karakalpaquistão, uma extensa região que faz fronteira com o Cazaquistão e onde no passado havia grande desenvolvimento econômico através do Mar de Aral. Um território povoado em parcela considerável pelos Karakalpaks, povo de origem turcomana e que se estabeleceu na região há alguns séculos, dividindo similaridades culturais e linguísticas com os cazaques e uzbeques. E a caminho do Mar de Aral, eu acabei de chegar aqui em Nukus, a capital do Karakalpaquistão, que é uma república autônoma. Aqui você vê a bandeira em amarela, bem similar com a do Uzbequistão, uma república autônoma dentro do Uzbequistão, basicamente formada apenas por deserto, tem uma população muito pequena, de cerca de 1,8 milhão de habitantes, comparado com os 33 milhões do Uzbequistão, é bem pouco. Apesar de ser uma área grande, é compreendida dentro do deserto, e a língua aqui, eu estava lendo, ela é mais similar ao cazaque do que ao uzbeque, exatamente por estar nessa área que faz uma divisa muito grande com o Cazaquistão. Aqui a mistura das influências também é bastante interessante. Então vou ficar aqui 2 dias, vamos explorar essa república autônoma e ver mais sobre a história, que apesar da sovietização da região se perdeu bastante, mas eles têm tentado recuperar e é algo realmente único. Num restaurante local, um dos moradores da região nos deu o prazer de ouvir sua música após algumas cervejas, até mesmo em italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Apesar de todas essas nuances, a região ainda tem grande predominância da religião islâmica. Aqui no Karakalpaquistão, essa região autônoma do Uzbequistão, tudo é diferente. Porém, os edifícios e as mesquitas continuam únicas, como em todas as outras cidades que eu visitei. Aqui o povo se assemelha muito com os cazaques, o pessoal do Cazaquistão. Tem uma cara um pouco mais voltada ao fenótipo mongolês, né, com os olhos mais puxados. Eles têm um dialeto próprio, mais similar ao cazaque do que ao uzbeque, lembrando, porém, que ambas as línguas são túrquicas. E eles vivem uma vida muito mais relaxada, cantam bastante, dançam, eu fiz bastante amigos. Todos eles, quando veem que eu sou estrangeiro, fazem questão de me cumprimentar, de se apresentar. E aqui, não só na capital Nukus, que é a cidade que eu estou, eu vou trazer coisas muito interessantes para vocês, mas também amanhã eu vou para o Mar de Aral, dirigir mais de 300 quilômetros ao norte, perto da fronteira do Cazaquistão, para mostrar esse grande desastre ecológico causado na época da União Soviética para a produção do algodão. Vou explicar tudo mais e mostrar também o grande cemitério de barcos que ficou como um presente desse desastre ecológico que é considerado por muitos um dos maiores do século XX. Então não percam de acompanhar comigo. Por dentro, uma mesquita simples, mas com uma tapeçaria impressionante. A cúpula é igualmente rica em detalhes e com esse padrão de cores verde e turquesa, bem típico dessa parte do mundo. Um dos principais canais da cidade compartilha as águas com o rio Amudarya,
que nasce nas montanhas do Tajiquistão e percorre cerca de 2.400 quilômetros até chegar no Mar de Aral. Bom dia, estou aqui agora no táxi. Eu vou ser levado para o Mar de Aral, quase 3 horas de estrada, e vai ser um dia muito bacana. Estrada longa por muitos quilômetros deserto adentro, uma região que mudou muito com os impactos ambientais das últimas décadas. E aqui já começamos a ver as plantações de algodão, que tem uma relação direta com o desastre ecológico do Mar de Aral. Eu tirei algumas fotos e ao longo da estrada inteira se vê bastante, muitas pessoas trabalhando. Vamos continuar o caminho. E chegamos aqui, depois de quase 200 quilômetros, na cidade de Muinak, que era uma das primeiras tempestades de areia do Mar de Aral, aqui no lado do Uzbequistão. Muitas vacas, um caminho muito seco, apesar da produção de algodão ser intensa e ser muito grande, ter visto muitas pessoas trabalhando na agricultura do algodão por aqui. Você vê que realmente esse processo de desertificação, não sei se o nome geográfico certo é desertificação, mas o processo de esterilização do ambiente, que antes era tão fértil, cheio de peixes, cheio de uma vegetação nativa proveniente da própria água dos rios Amudari e Surdari, e também do próprio Mar de Aral, que era o 4º maior lago do mundo. E aqui na placa de Muinak, um grande ponto turístico, que era onde começava até o peixe, aqui representa o passado, digamos, glorioso e próspero dessa região, que por uma questão de estratégias econômicas acabou se tornando um dos maiores desastres ecológicos do mundo até hoje. Muitos colocam o desastre do Mar de Aral juntamente com o Chernobyl e outros diversos desastres ocorridos em usinas nucleares, assim como também canalizações erradas de rios pelo mundo, assim como aqui na Ásia Central. Hoje a aridez se espalha por toda essa imensa área, já que a ausência das águas do lago, chamado como Mar de Aral pelo seu extenso tamanho, prejudicou a vegetação, o que mudou a fauna e a flora de todas essas cidades. Por cima vemos a imensidão de um mar que secou e virou deserto. Aqui um exemplo de um navio não tão grande, mas de pesca, que nós vemos o que restou, os resquícios desse desastre, que é por muitos considerado o maior desastre ecológico do mundo. Eu estou aqui prestes a escalar, subir um dos navios abandonados para ver como que é por cima. Realmente impressionante o visual. Realmente impressionante os demais navios por aqui, nesse deserto, sem ninguém. E eu finalmente cheguei aqui no Mar de Aral. Esse daqui, que em 1960 era o 4º maior lago do mundo. E com o plano dos soviéticos, especialmente de Nikita Khrushchev, de transformar a região da Ásia Central e também do Uzbequistão no maior produtor de algodão do mundo, eles canalizaram os 2 rios de Amudarya e Surdarya, provenientes do Tajiquistão, para irrigar as plantações, de uma forma que esses 2 rios não alimentassem mais o Mar de Aral. Com isso, em apenas 28 anos, em 1988, o Uzbequistão era realmente o maior produtor de algodão do mundo. Porém, o Mar de Aral havia perdido 75% da sua área e 90% de seu volume. Antigamente, em algumas regiões, a profundidade chegava a 30 metros e hoje não passa dos 8. Realmente é um dos grandes desastres ecológicos do mundo e o 2º maior feito pela União Soviética, provavelmente após Chernobyl. E ao se ver um grande desastre como esse, a nossa tendência é sempre perguntar: há solução? Tem como se recuperar o Mar de Aral pré-1960? Muitos cientistas fizeram essa pergunta, inclusive a ONU,
que estabeleceu na década de 80 um plano de metas para os países da Ásia Central, especialmente o Uzbequistão e o Cazaquistão, para tentar recuperar pelo menos uma certa porcentagem do Mar de Aral, transformando o ambiente em algo mais hóspito, com mais vida e realmente algo mais fértil. Porém, nada disso foi feito. O plano de metas ele estipularia que esses grandes pontos teriam que ser cumpridos até 2025 e por envolver diversos gastos muito altos, vários dos países não aceitaram fazer parte. 2019, a situação é muito parecida do que era na década de 90, quando o colapso do Mar de Aral ficou famoso no mundo inteiro. E há, porém, alguns planos que estão, digamos assim, sendo desenvolvidos no papel ainda para tentar recuperar alguma porcentagem que seja para já ajudar a região. Um deles é utilizar uma espécie de algodão transgênico, uma medida que muitas pessoas criticam, porque o algodão utilizado aqui é utilizado por muitos anos e o produto final conhecido do Uzbequistão é realmente um algodão de uma qualidade superior. Esse algodão transgênico proposto pelos cientistas utilizaria menos água no seu processo de crescimento, o que faria que a irrigação não fosse tão necessária como é hoje. Outro plano um pouco mais maluco e muito mais caro é o de, através de dutos subterrâneos, canalizar a água do Mar Cáspio, que não está muito longe daqui, para a região do Mar de Aral. Porém, isso custaria quase 30 bilhões de dólares e nenhum dos países aqui está disposto a pôr a mão no bolso para salvar algo que para muitos já está condenado. Muitos outros cientistas trabalham em outros tipos de soluções que tem a ver com irrigações subterrâneas, que tem a ver com um esquema de dessalinização desse solo. Afinal, esse solo também ele se tornou muito infértil, porque à medida que o Mar de Aral foi se tornando um ambiente seco, os soviéticos foram testando armas químicas, foram testando pesticidas e tudo aquilo que eles não sabiam nessa região, exatamente por ser já uma região morta. Então o solo aqui é muito comprometido por conta desses testes. E recuperar um pouco desse solo faria com que a vegetação nativa se recuperasse e que, consequentemente, a região se tornasse mais desenvolvida, um pouco mais parecido do que era antes da década de 60. Porém, os esforços são poucos, não se vê muita mudança. Eu acredito que daqui 50 anos o Mar de Aral estaria exatamente do mesmo jeito, só que com um monte de turista. Então venha logo. Foi difícil subir aqui porque não tem escada nesse barco, mas aqui se vê que não tem nada, realmente uma tristeza. O colapso de todo um ecossistema deu lugar a novos habitantes nesse solo desértico, como lagartos típicos de uma região bem mais seca, além de vacas que pastam pela pouca vegetação de todo esse deserto e transformam esse cenário em um dos lugares mais malucos que já fui na vida. As conchas encontradas por todos os lados trazem pequena lembrança que um dia toda essa área já foi um lago e uma região cheia de vida. Bom, e aqui o memorial ao Mar de Aral, o que era ele em 1960. E do outro lado, nessa pirâmide inclinada, o que ele é hoje. Realmente uma tristeza, um absurdo tudo o que aconteceu nessa região. Uma trágica linha do tempo do mapa da região mostra em azul como o lago foi desaparecendo e o deserto aumentando. Uma situação que, apesar das soluções apresentadas, parece ser irreversível. Fica a mensagem de que nossa relação com o meio ambiente pode ter resultados catastróficos quando não é feita com planejamento. Espero que o pouco que sobrou do Mar de Aral sirva como constante lembrança para repensarmos nossa relação com o nosso planeta e seus mais diversos ecossistemas. Hora de voltar com um pequeno avião para a capital, mas a viagem pela Ásia Central não acabou. Continua nos próximos episódios. Não perca!